Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Por aqui, irmão Zé Isidoro, meus irmãos, estamos chegando e desta vez para poder trazer aos irmãos um pouco, um resumo, né, irmãos, da nossa escola bíblica dominical desse primeiro trimestre. Tá uma benção, irmãos. Olha aqui, olha, vai falar sobre a família. O nosso querido irmão comentarista, pastor Elienay Cabral, que está fazendo o comentário desse trimestre. E a nossa primeira lição vai falar sobre o tema quando a família age por conta própria. Meus irmãos, a família é projeto de Deus. É verdade. É uma bênção de Deus, a família. Mas a família precisa ter discernimento, a família precisa, irmão, estar dentro da vontade de Deus. E para tanto, esse trimestre nós estaremos estudando sobre a família. O nosso textuário diz assim: na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17 e 19. A nossa verdade prática diz que quando o ser humano, irmãos, precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis. Muito bem, vamos para a leitura da palavra do Senhor, Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3. E depois nós vamos ler Gênesis 16, do 1 ao 5. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16, irmãos, do 1 ao 5. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar filhos. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Abraão a mulher, a Agar, a egípcia, uma serva, e a deu. E assim tomou Sara, a mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, e ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, a sua senhora desprezava aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, a minha serva pus, e eu ao teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Aqui está, meus irmãos, a palavra do Senhor para nós desta escola bíblica dominical. Abraão havia recebido de Deus a promessa de que o seu filho seria o herdeiro de todas as promessas e de todas as bênçãos que o Senhor havia prometido. Porém, Abraão já adiantado em idade, Sara também. Sara, segundo a palavra de Deus, já havia cessado o costume das mulheres. Ela então começa a querer ajudar a Deus naquele projeto que o Senhor tinha. Nós sabemos, meus irmãos, que quando o nosso Deus faz para nós uma promessa, não adianta nós querer atalhar, não adianta nós querer fazer correria, passar na frente do tempo que Deus estabeleceu. O nosso dever, meus amados, é esperar a promessa de Deus da maneira que Ele fez. Se o Senhor promete, Ele cumpre.
Mas Sara começou a ficar desesperada e a pensar: o que eu vou fazer para ajudar Deus a cumprir a sua promessa? Deus não precisa da nossa ajuda para realizar o que Ele quer, meus irmãos. Quando Deus nos manda esperar, é momento de esperar até que chegue o momento do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmo 40. Mas acontece, meus amados, que Abraão deu ouvido à voz da sua mulher Sara. Ao invés dele dizer assim: não, Sara, o Senhor nos prometeu um filho e Ele vai nos dar um filho. Em nenhum momento o Senhor falou, Sara, que é para você me entregar uma das suas servas para que eu tenha filhos com ela. Não. Deus não disse nada disto para nós. Vamos ficar na posição, vamos esperar em Deus e Ele vai cumprir a sua promessa. Não. A palavra de Deus diz, irmãos, que Abraão deu ouvidos a Sara quando ela fez essa proposta de que ele se deitasse com a serva da sua esposa, Agar, e tivesse um filho, e este filho então seria o herdeiro da promessa de Deus. Mas não foi nada disso, irmãos. Assim que a serva de Sara tem a criança, Abraão começa a dar mais atenção para a serva, porque é filho dela. Ismael é filho dela. Sara começa a ficar enciumada e começa a gerar um problema, irmãos, dentro do casamento de Abraão. Sabe por quê? Porque não deram ouvidos ao que Deus falou. Não acreditaram, não tiveram fé o suficiente para crer que Deus iria realizar da maneira que ele disse. Abraão é conhecido, meus amados, como pai da fé. Mas eu vejo em Abraão como ser humano, como todos nós somos, muitas falhas, muitos tropeções, muitos escorregões. Abraão tem um tropeção neste momento, porque ele deixa de ouvir a Deus para ouvir a sua mulher. Lá no início da civilização, Adão deixa de ouvir o que Deus tinha lhe falado para dar ouvido a Eva, sua mulher. O Senhor Deus tinha sido claro para Adão: não coma da árvore que está no meio do jardim. Mas ele então dá ouvidos a Eva e come daquela fruta, meus amados. Abraão também cai neste contradito. Ele dá ouvido à voz da sua mulher em contrapartida ao que Deus havia falado. E agora, sofrendo as consequências, começa a ter um problema, uma divisão dentro da sua família. Mas o Senhor novamente aparece a Abraão no capítulo 18 do livro de Gênesis e vai dizer: olha, Abraão, quem vai conceber é Sara. Sara vai te dar um filho, e é sobre este filho que eu vou colocar as promessas. Ele será o seu herdeiro. E quando Sara ouve aquilo, ela ri, irmãos. Ela ri do que Deus está falando por intermédio dos anjos. Ela dá uma risada. Porque quando você não tem fé, quando você não tem convicção do Deus que você serve, você não sabe do que Ele é capaz. E agora, o anjo do Senhor pergunta a Sara: porventura existe algo que seja impossível a Deus? O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, meus amados. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Este é o resumo da nossa escola bíblica, a primeira lição falando sobre a família. Nós temos que ter confiança nas promessas de Deus e não podemos tomar ação nem atitude pelo nosso próprio entendimento, irmãos. E quanto mais quando o Senhor já falou conosco. Abraão enfrentou problemas, irmãos. Quase perdeu a família.
Hoje, boa parte da disputa que existe até o dia de hoje é consequência do erro de Abraão e de Sara. Houve uma divisão entre Isaque e Ismael, meus amados. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para aprendermos a ouvir e a confiar nos planos e nos projetos de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos fazer uma oração em agradecimento ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por tua palavra que lemos e meditamos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, porque é um plano, é um projeto do Senhor, uma família forte e abençoada em tua presença. Mas muitas das vezes, meu Deus, nós queremos fazer como Abraão e Sara, queremos atalhar, queremos inventar aquilo que o Senhor não ordenou. Nós rogamos por tua misericórdia. Neste momento, Senhor, eu oro e intercedo diante da tua presença por todas as famílias brasileiras e de todo o mundo, meu Deus, que precisam da intervenção urgente do Senhor. Tantas famílias despedaçadas, meu Deus. Tantas famílias destruídas por não darem ouvidos ao que o Senhor tem falado. Entra, Jesus, com providência e traz para essas famílias mais uma oportunidade diante da tua presença. Assim nós oramos e assim te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe os irmãos.